Olá, vamos então a mais uma aula aí de grupos especiais e educação inclusiva. Nós estamos falando aí nessas últimas aulas sobre a questão do tratamento dado às pessoas com deficiência, lá no século XIX, no século XX. Começamos falando aí desde a Alemanha de Hitler, a Grécia Antiga, como que eram tratados. Depois passamos aí, no início do século XX, falando do tratamento, como que eles eram abandonados em asilos, em hospitais, em lugares aí para que os animais os pegassem e os devorassem. A gente continua falando um pouquinho, só que vamos agora para a década de 60. Começou-se a mudar um pouquinho aí esse tratamento. Por quê? Porque dessa forma as contradições do sistema sociopolítico e econômico vigente da década de 60, ele evidenciava a diminuição das responsabilidades sociais do Estado, e buscava diminuir aí o ônus populacional. Então, manter a população na improdutividade e na segregação custava muito ao sistema, e o discurso da autonomia e da produtividade, ele era mais interessante para a integração da pessoa com deficiência na sociedade. Para o Estado custava muito, custava em termos de dinheiro, porque tinha que se manter dois sistemas, uma escola regular para os alunos tidos como normais na época, sem nenhuma deficiência, e também tinha que manter uma escola especial para esses alunos especiais. E com isso esses alunos eles eram segregados, eram separados, eram tirados da sociedade. Eles ficavam à parte. Então tinha um gasto com esses alunos, com essas pessoas, e essas pessoas não produziam para o Estado. Isso está incomodando. Nós vimos aí na aula passada também que lá no início do século XX, os pais começaram a brigar pelos direitos dos seus filhos deficientes. Isso começou a tomar uma proporção em relação à popularidade aí, dos governos. Então, assim surgiram entidades planejadas para desenvolver meios para que esses indivíduos pudessem voltar ao sistema produtivo com treinamento e educação especial, de forma aí, dessa forma eles estavam preparados para o trabalho e envolvia o conceito da integração, e o governo ganhava ponto. O conceito, ele não tinha a caracterização de reorganização das comunidades para atender o deficiente, ele se caracterizava para garantir serviços e recursos que pudessem modificá-los, garantir um olhar voltado aí para o sujeito inserido nos padrões de normalidades. Na educação regular, as escolas especiais e as classes especiais, elas visavam a capacitação para a ida ou retorno desses indivíduos para as salas denominadas normais, como eu falei. Agora, cabe ressaltar que para Georgen, ele diz o seguinte: a definição da anormalidade está profundamente condicionada às conveniências da normalidade. Trata-se de um processo ativo, mais ou menos consciente de segregação de uma parcela da população, portadora de comportamentos dissonantes das expectativas dominantes da sociedade. Nessa perspectiva, recaiu-se no estigma dos indivíduos como excepcionais, retardados, atrasados, em concepções fundadas somente num comportamento diferente em relação àquele considerado normal no sistema de valores estabelecidos aí pela sociedade em determinado momento histórico. A seus familiares. E tem um detalhe: a luta tratava pelos próprios grupos organizados por indivíduos com deficiência, e seus familiares exerciam aí pressão, que evidenciou aí na elaboração da legislação e nas áreas de reabilitação, seguridade social, trabalho e transporte. As conquistas efetivadas na Constituição Federal de 1988 e nas constituições estaduais são mais identificados do que na educação regular. De acordo com o seu levantamento no que se refere à educação, Cassar escreve que, abre aspas, as classes especiais públicas vão surgir pautadas na necessidade científica da separação dos alunos normais e anormais,
na pretensão da organização de salas de aula homogêneas. Agora, eu te pergunto, eu até já falei isso em aula lá na sala, seria interessante se nós, enquanto professores, tivéssemos turmas homogêneas. Seria excelente. Trabalhos seriam mais fáceis para passar para eles, trabalhos iguais e tudo mais. Dedicação, tempo, tudo igual. Mas a gente sabe que na prática as turmas são heterogêneas. Cada um tem a sua dificuldade, o seu desenvolvimento, e cabe a nós, enquanto professores e educadores, garantir acesso desses alunos, dessas pessoas, a uma educação melhor. Nós temos a obrigação de proporcionar isso. Entendeu? Bom, essa foi a nossa 12ª aula. Tem mais coisas aqui para discutir nessa aula, nessa parte da apostila, mas a aula vai ficar muito extensa. Então, vamos encerrar essa aula nossa aí de grupos especiais de educação inclusiva. Vamos para o ABA, que a atividade já está lá pronta para vocês responderem, beleza? E na próxima aula nós vamos falar sobre o novo paradigma da inclusão escolar iniciada na década de 90. Na próxima aula a gente fala sobre isso. Vamos para o ABA. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.